Hoje é sábado, 4 de setembro, e entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Notícia de agora, do Lance, matéria do Sérgio Santana. O Botafogo formalizou uma proposta para o Rafael. Antes era apenas um papo, agora tá ali, ó, papel, tudo nas mãos do lateral. Além disso, detalhes de Botafogo e Remo, partida hoje às 19 horas e 30 minutos. Uma vitória colocará o Botafogo no G3, isso mesmo, pelo menos até 7 de setembro, já que o Goiás enfrentará o Cruzeiro apenas nesse dia. Vou deixar que suspense, Rafael vem daqui a pouco no final do nosso vídeo, abro falando sobre Botafogo e Remo, partida hoje às 19 horas e 30 minutos, com transmissão do Sport TV e do PFC, além da Botafogo TV com a narração ali. O Glorioso, caso vença essa peleja, estará dentro do G3 da competição. Os resultados de ontem foram benéficos para o Alvinegro. Sampaio Corrêa perdeu, Avaí e Brusque empataram e o Vasco, que é um adversário direto, empatou dentro de casa. Se o Botafogo vencer o jogo, ultrapassará o Goiás ali na classificação, poderá abrir um pouco mais para as equipes que estão fora do G4 e vamos depender apenas do último resultado que pode tirar o Botafogo antes dele entrar em campo, que é a partida entre Náutico e Guarani. Se rolar um empate nesse jogo, não importa o que aconteça, mas a gente vai vencer o jogo, se Deus quiser. Em cima do Remo, o Glorioso estará dentro do G4 antes da bola rolar, porque só sairá se Náutico vencer ou se o Guarani vencer. Se rolar um empate nesse jogo, o Glorioso ficará dentro da zona de classificação para a Série A. O Alvinegro terá uma novidade na partida de hoje. Rafael Moura jogará no lugar de Rafael Navarro, suspenso com o terceiro cartão amarelo. O Glorioso deverá ir a campo com ali o Diego Loureiro, na lateral direita Daniel Borges, Carly Canu e na lateral esquerda o Jonathan. Aquela dúvida de sempre, desses três, dois jogam, Pedro Castro Oyama e também o Barreto. Nas extremas, Varley de um lado e Marco Antônio do outro, Chay por dentro e Rafael Moura ou He-Man de centroavante. Para falar um pouquinho do nosso rival, chamo o Léo Dantas, vai trazer todos os detalhes da equipe que nós enfrentaremos hoje às 19 horas e 30 minutos. Oi, Thiago e pessoal do canal, vamos falar do Remo, adversário do Botafogo na noite deste sábado. Vamos lá. O Remo está no meio da tabela de classificação da Série B, 27 pontos, e é um time muito inconstante, né? Varia muito. 7 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, só 18 gols marcados e 22 sofridos. A equipe começou muito mal a Série B, mas reagiu da metade do primeiro turno para frente com a chegada dele mesmo. Felipe Conceição, Felipe Tigrão, ex-técnico do Botafogo, estava no Cruzeiro, deu uma melhorada no desempenho do Remo. Nas últimas 5 partidas o Remo só perdeu um jogo, mas a última partida foi muito sentida, porque foi um empate com o Brasil de Pelotas, que é um dos piores times da competição. Nesses últimos jogos, nesse último recorte do campeonato, o Remo vem, apesar de uma derrota só em 5 jogos, de uma perda de rendimento, que tem muito a ver com o alto número de desfalques. O Tigrão chegou a ter 5 desfalques numa única partida. 3 deles devem, vejam só, devem retornar contra o Botafogo, incluindo o lateral direito Thiago Mendes, ou seja, o Remo deve ficar um pouco mais forte. Ainda assim, é uma equipe tecnicamente muito fraca, de pouco recurso, não tem muitos jogadores capazes de desequilibrar uma partida. Como o Felipe Tigrão compensa isso? Com padrão e disciplina tática. Fez um time que trabalha muito bem a posse de bola. O Remo tem a 5ª maior média de posse de bola da Série B com 51,5%. Dessa forma, evita tomar muito sufoco do adversário e também evita o tempo todo ter que ficar trabalhando a bola para ir correndo para o ataque toda hora, reverter uma desvantagem, por exemplo. Fica com a bola, cozinha o galo contra um adversário mais forte e tenta se impor contra os mais fracos, mas ainda está ali no meio da tabela de classificação. Defensivamente, ter mais a posse de bola ajuda. O Remo é o 4º melhor desempenho defensivo da competição, 77,9% de chances do adversário evitadas, aquelas que o adversário está com a bola e o Remo consegue evitar. E também é o terceiro time que mais faz cortes, que mais faz cortes na Série B, 282. Responsabilidade de quem? Dos zagueiros Kevin e Jansen, pouco conhecidos, mas que têm dado conta do recado, e dos volantes. O Anderson Shoa, que normalmente é o homem entre linhas, quando o Remo joga no 4-1-4-1 sem a bola, com os 2 pontas voltando para o meio. O Anderson Shoa fica aí nesse entre linhas, é o Leão de Chácara. E o Lucas Siqueira, que é bom com a bola no pé, mas quando o Remo está sem a bola, ele volta também e ajuda a marcar. Mas lá na frente, ter a bola não está ajudando. O ataque faz poucos gols, 18, os 2 artilheiros só tem 5 gols. O G2, que é o criador, o camisa 10, muito bom na organização ali no meio, mas que chega na área para finalizar. E o Gorni, principalmente nas bolas pelo alto, o botafoguense
sabe muito bem quem é. Só que o time finaliza muito pouco. É o quarto time que menos finaliza na competição, apesar de ter a maior posse de bola. Mas é o segundo que mais sofre faltas, 390. Então tem que tomar cuidado para roubar a bola na boa. Bom jogo para todo mundo. Falar sobre algo histórico entre Botafogo e Remo, Botafogo e Jogos do Pará, chamo o Léo Memória Alvinegra, sempre com interações bem bacanas aqui no nosso canal. Fala aí, Léo. Fala, TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar sobre Botafogo e Remo, que se enfrentam em mais uma rodada válida pela Série B do Campeonato Brasileiro em 2021, só que dessa vez com uma abordagem diferente. Normalmente eu venho aqui e falo de dados históricos, hoje não. Hoje eu quero falar de uma partida histórica que aconteceu em 27 de novembro de 1927. Essa partida foi o primeiro encontro entre Botafogo e Remo. Foi um amistoso disputado no estado do Pará, em que o Botafogo fazia um tour pelo norte do país e passou por lá para enfrentar o Remo. Resultado final, 5-1 para o Botafogo, com gols de Neco, Alquindar e Cláudio Honor, além de mais 2 gols do Ariza. Essa vitória presenteou o Botafogo com o troféu Doutor Guilherme Paiva. Após a vitória, o Botafogo trouxe esse troféu para o Rio de Janeiro. O Botafogo entrou em campo com Neiva, Alemão e Otacílio, Alberto Correia, Aguiar e Rogério, Ariza, Neco, Alquindar, Axé e Cláudio Honor. O técnico do Botafogo naquele jogo era o uruguaio Ramon Perdomo Plateiro. Inclusive, uma curiosidade, ele foi o primeiro técnico estrangeiro da seleção brasileira. Isso aconteceu em 1925, 2 anos antes de ele assumir o Botafogo, quando ele dirigiu a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano de 1925, na Argentina. Campeonato Sul-Americano que hoje é conhecido como a tradicional Copa América. No total, são 9 jogos oficiais, sendo o último a vitória por 3-0 no primeiro turno desta Série B, com gols de Chay, Navarro e Pedro Castro. Já amistosos foram 11, o último deles disputado em 1976, infelizmente com uma vitória da equipe do Remo por 1-0. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe para vocês aqui. Me sigam lá nas redes sociais, tem o meu Instagram, lá o Memória Alvinegra, e também tem o canal aqui no YouTube. Espero contar com a presença de vocês lá. Muito obrigado pela atenção. Leonardo Araújo, para o canal do TF. As redes sociais dos Léos aqui, ó, na descrição. Sigam os dois. Jogo hoje às 19 horas e 30 minutos. Isso quer dizer que 21 horas e 30 minutos, live pós-jogo aqui no canal. Conto com a sua audiência e com seu carinho pra gente bater muito papo sobre Botafogo de Futebol Regatas. Estão confiantes com o jogo de hoje? Comentem aqui. Vinheta de giro de notícias. Segundo o portal Lance, Botafogo ontem, no final da noite, enviou a proposta oficial para o Rafael. Antes era apenas um papo, tinha ali a possibilidade, sondagens, etc., conversas com o empresário, mas nada concreto tinha sido enviado ainda para o lateral direito. Os valores de luvas, essa situação toda. O Alvinegro mandou uma dentro da realidade financeira do clube e também a proposta salarial para o jogador. Não é porque o Rafael é botafoguense, não é porque o Rafael ama o Botafogo que ele tem que aceitar qualquer coisa, né? Porque tem família, tem filho, tem filhos, Rafael tem um monte de filho. Rafael gosta de ter filho, acho que tem 3 ou 4 filhinhos. O Rafael tem até um recém-nascido, tem esposa, tem tudo. Ele tem que receber uma proposta que dê para ele manter a sua família na cidade do Rio de Janeiro. Deveremos ter uma contraproposta, fato que numa negociação sempre acontece, aqueles pormenores, aquelas situações mínimas, elas serão ajustadas e o Rafael deverá enviar algo para o Botafogo. O Botafogo enviou algumas situações dentro do contrato, com participações em vendas de camisas e etc. Essas situações foram colocadas para o lateral direito. A proposta entra dentro daquilo que eu falei aqui no canal, são 3 anos de contrato, excetuando 2021, teremos ali 2022, 23 e 24, uma proposta até o final de 2024, então 3 anos e alguns meses que seria a proposta do Botafogo para o Rafael. Pelo que eu conheço, pelo que eu tenho ali de conhecimento do Rafael, tenho certeza que não será uma diferença muito grande daquilo que ele quer e do que o Botafogo ofereceu. É algo que em conversas, em algumas horas ou no máximo em poucos dias, isso seja resolvido. O Botafogo tentou ajustar ali dentro das suas possibilidades financeiras para que o Rafael aceitasse. O jogador abriu mão de muita coisa, principalmente das outras propostas que ele tinha, que
pelo menos 3 vezes mais que o Botafogo pode pagar a ele. Pelo menos isso é pelo que eu pude apurar. E o atleta agora deve ali ajustar os detalhes finais para vestir a camisa do Botafogo. Isso se tudo acontecer da maneira que pode acontecer. Vamos aguardar as próximas horas. Elas serão decisivas e definitivas para saber se o Rafael vem ou não. Minha opinião, o Botafogo tem que fazer mais um esforço. Se faltar alguns reais, alguns R$1.000 ali no salário, alguns R$1.000 uma contraproposta de luvas, vale a pena o esforço. É o que eu falei. Oportunidades como a do Rafael não batem nas portas todos os dias. Elas são oportunidades ímpares. E você tem essa oportunidade com um jogador de Champions League, um jogador internacional, um cara respeitado pelo mundo da bola, respeitado pelo Sir Alex Ferguson. Só isso. Rafael é respeitado por uma das maiores lendas do futebol mundial, que é o Sir Alex Ferguson. É isso, Botafogo. Fez a proposta, agora vamos aguardar a contra do Rafael e tudo seja ajustado para que ele possa vestir a nossa camisa. É isso que todos nós queremos. Acho que não tem nenhum botafoguense que não queira ver o Rafael vestindo o nosso manto. A Série B, depois a Série A, se Deus quiser Libertadores, ser campeão. Imagina o Rafael sendo campeão com a camisa do Botafogo. Será uma história daquelas maravilhosas. Rafael e Chay, histórias bacanas demais que o Botafogo está proporcionando para o torcedor nesse ano. Imaginem todas essas histórias no documentário. Vai ser do cacete. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Teremos almoço com o TF, depois do jogo, live pós-jogo, nossos conteúdos aqui neste sabadão. Um beijo, tchau, tchau e fui. Valeu, galera. Tamo junto sempre. Fui.